Policial diz à mulher para abrir o porta-malas porque a luz de freio está apagada. O que ela não sabia era o que faria em seguida. Ela tinha uma importante entrevista de emprego, estava vestida para o sucesso e pronta para agarrar a oportunidade. Enquanto ela dirigia, o destino a jogou um balde de água fria. Luzes azuis começaram a piscar em seu espelho retrovisor. E o que aconteceu depois que o policial se aproximou dela a deixou completamente atordoada. Quando Shine, uma moradora de Richmond, Virgínia, acordou na manhã de 1º de setembro de 2017, ela tinha grandes esperanças para o dia que estava por vir. Ela começou seu dia se sentindo motivada. A jovem mãe tinha uma entrevista de emprego marcada para aquele dia. E agora, mais do que nunca, ela precisava estar em forma e bem vestida. Naturalmente, Shine queria impressionar sua entrevistadora. Isso significava vestir seu melhor traje comercial casual, maquiar-se cuidadosamente e conhecer os aspectos mais finos do trabalho para o qual ela estava se candidatando. Ela estava se sentindo sortuda ao sair de casa. No entanto, como se viria a saber, o destino tinha algo bem diferente em mente. Shine entrou em seu carro e deu a partida. Ao fazer isso, ela se tornou imediatamente um alvo para qualquer policial que estivesse se coçando para dar uma multa. Ela não sabia na época, mas quando ela parou nos sinais de parada e nos sinais vermelhos e freou para fazer as curvas, ela, na verdade, estava colocando muitas pessoas em perigo. O que ela não sabia era que tinha uma luz de freio queimada. Isso significava que se alguma parada repentina fosse necessária enquanto estivesse na rodovia, ela poderia ser esmagada por trás. Dito isso, Shine não tinha ideia de que sua luz de freio estava apagada. Ela realmente achava que tudo estava funcionando bem, e ela tinha boas razões para pensar isso, já que apenas há cerca de um mês antes do dia de sua entrevista de emprego, ela tinha levado seu carro em uma mecânica local, onde havia sido instaladas novas peças. Eles então tentaram cobrar dela um surpreendente valor de $600 por um teste de fiação. Ela se recusou e pediu o carro de volta, e depois seguiu seu caminho. Embora não haja provas concretas, é definitivamente possível que um desses mecânicos não tenha gostado da rejeição do teste de fiação caro e tenha decidido sabotar as luzes do carro. Um mês se passou, e enquanto Shine estava a caminho daquela entrevista de emprego, de repente ela viu algo alarmante em seu espelho retrovisor. Ao sair para uma entrevista de emprego, conhecer o trabalho e se vestir bem para impressionar nem sempre é o suficiente. Você precisa parecer confiante e precisa ter boas vibrações. As boas vibrações e a confiança de Shine corriam sério risco por causa das luzes vermelhas e azuis piscando em seu espelho retrovisor. Aquela manhã esperançosa na Virgínia agora dava uma virada para o pior. Se ela não se desse bem no que estava prestes a acontecer, ela sabia que talvez não fizesse aquela entrevista de emprego. Ela encostou o carro no acostamento e os policiais se aproximaram lentamente. Shine não poderia ter encostado em um momento mais urgente. Chegar atrasada a uma entrevista é definitivamente um sinal revelador do que poderia ser esperado de uma possível contratação. E a propensão para o atraso definitivamente não era uma de suas características de personalidade. Ela não queria perder tempo discutindo com o policial. Ela abriu imediatamente o porta-luvas e pegou o documento. O policial não quis saber de documento algum. Ele queria ir direto ao assunto. Naquele momento, o oficial Jenkins fez algo chocante. 9 em cada 10 vezes, se você tiver uma luz traseira quebrada, nenhuma história chocante vai ser contada para um policial. Ele vai ver que os danos são de sua responsabilidade, recolher sua licença, documentos e te aplicar uma multa enorme. Só se poderia supor que o comportamento desses policiais não seria diferente. Ele disse imediatamente a Shine para guardar a carteira de motorista e o documento do carro dela, e a informou que ela estava dirigindo com 2 luzes traseiras quebradas. A bomba de informação que ele jogou sobre ela foi um choque. O que ele faria então era totalmente inesperado.
Shine começou então a contar ao policial sua história de ter sido pressionada pelo mecânico, onde recentemente tinha consertado as luzes. O policial Jenkins levantou uma sobrancelha e pediu que ela abrisse o porta-malas do seu veículo. Imaginamos apenas o pânico que ela sentiu quando ele deu essa ordem. Ela não queria acabar no noticiário e não tinha nada a esconder. Então ela permaneceu calma e abriu o porta-malas para o policial. Quando ele começou a circular o veículo, ela provavelmente estava se perguntando se conseguiria chegar em tempo na entrevista de emprego. Shine saiu do veículo e viu o policial mexer com o porta-malas. O que ele estava fazendo lá atrás, definitivamente, não era algo fora do manual de trabalho de um policial. Do nada, o policial entrou no modo mecânico e começou a mexer com as luzes de freio. Ele deu uma boa olhada e até mesmo os acertou algumas vezes. Infelizmente, as luzes não se acenderam. Ou o carro era muito velho e decrépito, ou os mecânicos tinham arrancado as peças. O oficial se levantou do porta-malas e depois pediu a Shine para que ela abrisse o capô. Em seguida, ele fez a verificação da caixa de revezamento. Shine o tempo todo olhou com descrença. Ela se lembrou disso durante uma entrevista que deu para a Fox. Ele poderia facilmente ter me dado a multa, mas o oficial Jenkins saiu do papel de oficial e entrou no papel de mecânico para se certificar que tudo ficaria bem. Quanto à entrevista de emprego, é mais do que provável que ela tenha conseguido. Em 2017, Shine começou a trabalhar na Universidade de Phoenix como pessoa de apoio ao programa correcional. Embora as coisas pudessem ter parecido que iria dar mais errado do que certo naquela manhã, foi graças a um policial com uma abordagem diferente do habitual que o dia dela não ficou arruinado. Entretanto, ela não esqueceu facilmente o que aquele policial fez por ela. Mais tarde, ela prestaria uma pequena homenagem a ele. A boa ação do policial Jenkins ficou na mente dela durante todo o dia. E quando chegou em casa, ela tinha que deixar o mundo saber como se sentia. Naturalmente, ela levou sua gratidão à rede social e deixou um post muito comovente. Certamente não é todos os dias que um policial faz algo extra por alguém assim. Então Shine contou toda a sua história. Ela descreveu tudo detalhadamente, fazendo muitas pessoas suspeitarem que quando aquelas luzes azuis e vermelhas começaram a piscar, ela estava com grandes problemas. Entretanto, quando todos terminaram de ler seu post, eles souberam que o oficial Jenkins era um bom homem. As pessoas foram completamente tomadas pela abordagem compassiva do oficial de polícia. Houve um comentário que tocou realmente Shine em meio ao dilúvio de mensagens. O departamento de polícia decidiu fazer uma visita e agradecer a Shine. A delegacia de polícia respondeu no Facebook dizendo: "Obrigado à cidadã Shine por compartilhar isso sobre um de nossos agentes. Estamos muito orgulhosos de nossos oficiais, especialmente quando vemos cidadãos compartilhando coisas como essa acima, que estão além do dever. O serviço do oficial Jenkins à nossa comunidade é o que está em jogo. E ao levar essa história de bondade do oficial, mostra um contraste do que hoje em dia é exibido nas manchetes policiais, que geralmente tem uma história muito mais sombria por trás delas. Mas esse ato de bondade fez o oficial Jenkins se destacar como um diamante bruto." A internet espalhou a história e logo se tornou uma sensação viral. Mesmo grandes redes de notícias como a Fox e a NBC exibiram esse simples ato de generosidade. Uma pessoa comentou a história dizendo: "Sim, há algumas boas pessoas aqui fora. Aconteceu comigo algo parecido quando fui parado há algumas semanas por causa das luzes da minha traseira estarem apagadas, e ele me ajudou a descobrir isso. Aconteceu que eu tinha um fusível queimado. Ele me disse para dirigir o resto do caminho de volta para casa com meu pisca-alerta ligado." O exemplo do oficial Jenkins ser um bom samaritano e pensar fora da caixa é apenas uma história, exemplificando o fato de que há realmente uma tonelada de policiais e mulheres incríveis por aí. Muitos acham que eles estão exatamente loucos para jogá-los atrás das grades, mas em vez disso, eles estão ali para servir e proteger sua comunidade. Um comentário sobre o post de Shine dizia o seguinte: "Na verdade, ele dá uma boa imagem a todos os policiais.
Nós o temos, mas há milhares mais como ele, assim como há os maus com atitudes que ofuscam os verdadeiros oficiais profissionais como ele. Mas eu acho que nossa cidade tem os melhores oficiais. A compaixão do oficial Jenkins, na verdade, fez brilhar uma luz sobre as possibilidades de que as pessoas nunca consideraram plenamente. Muitas pessoas viram como o mundo poderia ser bom se as pessoas simplesmente mudassem sua abordagem em relação umas às outras. Um comentário resumiu bem quando disse: "Eu amo um bom policial, porque me lembro como era bom vê-los na vizinhança e ter a sensação de estar seguro, além de poder falar com eles." Se todos os bons policiais expulsassem todos os maus policiais, então a polícia teria novamente um respeito e admiração. Outro comentário expressou algo semelhante quando disse: "Bom trabalho, oficial Jenkins. Você é um grande representante da comunidade policial e o senhor está satisfeito com seu justo ato de serviço. Deus o abençoe e que Deus proteja você e a sua família." Muitos se perguntam onde está hoje Shine. Anos depois desse incidente tocante, a vida de Shine teve uma grande reviravolta. Ela não tem mais o trabalho que a entrevistou na época, mas está fazendo algo mais alinhado com seus sonhos. Atualmente, ela está trabalhando como conselheira de jovens nas UMFs, uma empresa que fornece aos jovens e às famílias as ferramentas para superar alguns desafios desoladores. Quanto ao oficial Jenkins, ele ainda está fazendo seu trabalho de proteger e servir os bons cidadãos do condado onde mora, no estado de Virgínia. E quanto ao futuro, o povo só pode esperar que a compaixão e a gentileza desse oficial seja contagiosa para com todos os outros na força policial. E a nossa história de hoje termina por aqui. Se você gostou também dessa história, assim como eu, deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para que mais histórias sensacionais como essa cheguem até você. Um forte abraço, até lá!